Projeto Camargo Correia, responsabilidade social faz parte do nosso negócio. Depoimento de Antônia Lima Souza, entrevistado por Márcia Ruiz e Júlia Pereira, Fortaleza, 5 de junho de 2013. Entrevista CCCHV 002, realização Museu da Pessoa. Bom dia, Antônia. Eu queria agradecer a sua disponibilidade aí para participar do projeto. E para começo, eu gostaria que você dissesse seu nome, local e data de nascimento. Bom, eu sou Antônia Lima Souza, sou promotora de justiça e nasci na cidade de Tamboril, no sertão do Ceará. E qual é a data? 12 de março de 1963. Antônia, e o nome dos seus pais? Meu pai é Eduardo Rodrigues de Souza e Cândida Lima Rodrigues de Souza. E qual que era a atividade deles? Meu pai nasceu e criou-se no interior do estado, na cidade de Tamboril, e ele era agropecuarista. Hoje está aposentado e mora aqui na cidade de Fortaleza. E sua mãe, ela fazia... Minha mãe sempre dona de casa, cuidando da família, né, de todos. Né? Vocês são em quantos irmãos? Nós somos 4 irmãos, né? Somos 2 mulheres e 2 homens. Eu sou a segunda filha, né, da relação desses 4 filhos. E me diz uma coisa, você sabe a origem da sua família? Bom, sei sim. A minha família é daqui mesmo, do estado, né? E ela nossos antepassados moravam na região dos Inhamuns, na região de Tauá, e fugindo da seca, se instalaram no município de Tamboril, que também faz parte da região dos Inhamuns, dessa área mais seca do estado. E lá o meu bisavô, que era vaqueiro, ele trabalhava para uma família de Sobral, e essa família depois deixou as terras, né, porque as constantes secas não compensavam o deslocamento, e daí o meu avô, ele conseguiu adquirir essas terras, né? E aí, isso há mais de 100 anos. Então, desde então, a nossa família, que é a família Eduardo Rodrigues, permanece na posse dessas terras. E o que a família plantava? Era só gado? Bom, o foco maior era o gado, né? Porque o gado é mais rentável economicamente na elaboração de queijos, de manteiga, e essa era a renda familiar. A agricultura, na verdade, era de subsistência, era para a mantença da família e dos animais, né? Então... E você ficou na cidade, junto com a tua família, até com quantos anos, Antônia? Bom, eu fiquei na fazenda, eu nasci na fazenda, né, e fiquei lá até os 7 anos. Então, e aí, assim, a nossa cultura é que aos 7 anos nós éramos alfabetizados na escola da fazenda, né, na escola do meu avô, que o meu avô tinha uma sala de aula na Casa Grande, e depois que nós éramos alfabetizados, nós íamos para a cidade. Então, assim, a nossa família tem algo que é muito comum a várias gerações, que é a solidariedade. Então, minha avó morava na cidade de Crateús, que é uma região também do sertão. Então, quando a gente fazia 7 anos e estava alfabetizado, nós íamos para a cidade para continuarmos os estudos e depois para a capital, foi sempre assim. E aí, sempre acolhido pelas famílias, nossos parentes. E você veio a Fortaleza com quantos anos e para fazer o quê? Pronto. Daí eu fiquei na cidade de Crateús, concluí o meu ensino, na época ainda era 1º grau, 2º grau. E como eu não tinha definido o que eu queria, né, ser na vida, e na época em Crateús oferecia apenas o curso de pedagogia. Eu comecei a ensinar, fui convidada pela minha professora de 2º grau, né, a ministrar aulas de redação e expressão, que era algo que eu gostava muito. E aceitei o convite, mas no fundo eu disse, não é bem isso que eu quero. Eu vivenciei a prática do ensino, mas eu decidi que não era bem aquilo que eu queria. Então, aos 21 anos, eu descobri que eu queria fazer direito, né? E aí
eu vim morar aqui em Fortaleza, eu, um irmão e uma prima, né? Nossos pais alugaram uma casa, a princípio a gente veio morar aqui numa casa e fomos fazer cursinho, né? Porque a minha formação era uma formação do interior, com muitas limitações, eu não tinha cursado o curso científico na época, a minha formação havia sido o normal pedagógico e o curso de técnico em contabilidade. De modo que quando eu cheguei aqui, eu fiz o cursinho em 6 meses, fui aprovada no curso de Direito, que era o que eu queria de fato, né? Na Universidade Federal do Ceará, que hoje é a nossa centenária Faculdade de Direito, e fiquei 4 anos na faculdade, concluí em 4 anos. A partir do 3º semestre, eu fui estagiar numa ONG de Direitos Humanos, de formação. Ao mesmo tempo que ela fazia formação em Direitos Humanos, ela tinha um outro departamento que era advogar para sindicatos rurais. Porque naquela época, em 85, 86, nós no Estado ainda vivíamos um período de não democrático, eu diria. E por viver nesse período não democrático, as pessoas que ousavam fazer uma atividade individual de defesa das classes trabalhadoras, dos sindicatos rurais, elas eram muito mal vistas. Então, um grupo de advogados se reuniu e criou essa ONG. E essa ONG tinha 2 formações, que era o CETRA, né? O CETRA, ela ainda existe. Ela tinha a formação em direitos da cidadania, que nós não tínhamos ainda esse nome, né? Mas falávamos em direitos humanos porque os advogados tinham a formação da JOC, da JEC, da JUC, né? E daí montaram esse grupo e eu fui convidada para estagiar com os advogados nesse período. Então, a minha função durante o meu estágio era ler o Diário da Justiça, olhar processos no fórum, né? E também elaborar as peças, porque como eu estava na faculdade, eu não viajava para os sindicatos do interior, mas as demandas que os colegas, né, que os advogados iam até as cidades, né, e coletavam, eles traziam e nós elaborávamos. Nós éramos um grupo de 5 estagiários. E eu era a única mulher, mas era um grupo muito bom, muito participativo. Só para a gente deixar registrado, o que era o JEG, das siglas que você citou? Eu queria que você falasse o que é. Era Juventude Estudantil Católica, Juventude Operária Católica e Juventude Universitária Católica, que era um movimento da juventude dos anos 60 e 70, né? Então... E me diz uma coisa, Antônia, esse foi o seu primeiro trabalho, né? Foi. Conta um pouquinho como é que se deu o seu desenvolvimento profissional e como é que você chegou à promotora. Bom, daí eu fiquei nessa ONG durante todo o curso de Direito e quando eu concluí o curso de Direito em 88, eu fui convidada para permanecer como advogada. Daí eu aceitei o convite, né? Porque era super interessante, eu gostava do trabalho. E também, na época, não havia muitas alternativas. Ou você ia advogar para a iniciativa privada, ou você ia advogar para as ONGs, né, dos movimentos sociais. E como a minha formação também passava pelos movimentos sociais, eu aceitei. E permaneci durante um bom tempo, né? Fiquei, quando eu recebi a carteira da ordem, né, em maio de 89, e fiquei até 93, quando eu fiz o primeiro concurso público, né? Porque assim, é uma experiência muito rica advogar para os movimentos sociais, foi um grande aprendizado. Eu acho que hoje toda a valoração que eu adquiri a partir do estágio, né, que me deu essa formação muito ampla de direitos humanos. E nesse meio tempo, em 91, eu fiz um curso de mestrado,
né? Também na área de direito público, na área de direito constitucional. E foi muito interessante porque eu tinha uma vivência de direitos humanos na área da advocacia e pude teorizar essa minha compreensão de vivência, né? Então, mas aí eu não cheguei a defender a monografia, né? E, portanto, passou a ser um curso de especialização, de pós-graduação, mas valeu a pena. Até porque, na época, eu não tinha muita definição do que é que eu queria contribuir, né? Então, assim, eu queria fazer um estudo de caso e, na época, a gente fazia muito mais monografia por pesquisa jurídica, né? E eu não queria só isso. Então, a faculdade não apresentava outra alternativa, né? E então, eu fiz o concurso de defensor público, que foi um dos primeiros concursos pós-constituição aqui no estado, mas financeiramente não compensava. Era muito insignificante, então eu fui estudando para outros concursos, passei pela experiência de ser procuradora do município de Fortaleza, da área judicial, mas também não me encontrei, porque apesar de advogar na área pública, que eu gosto muito, as questões políticas, né, porque você trabalhar numa advocacia pública, você tem que seguir a orientação do gestor, né? E nem sempre a orientação do gestor vai de encontro com os interesses do bem comum do município, né? Então, eu também percebi que eu não seria feliz, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não me encontrei como pessoa exercendo a advocacia pública, como procuradora do município. Foi então que surgiu o concurso do Ministério Público e eu fiz. Isso aconteceu em 95, eu fiz o concurso, fui aprovada e assumi na cidade de Forquilha, que é uma cidade da Zona Norte, a 15 quilômetros da cidade de Sobral. E também foi uma experiência muito, muito boa essa. A princípio eu não me adaptei muito porque a gente tem toda uma estrutura na cidade, na capital, e de repente você muda literalmente de vida. Você vai para uma cidade estranha onde você deixa o seu anonimato enquanto pessoa e se torna uma autoridade. E esse foi um período muito desafiante para mim enquanto pessoa, porque eu não tinha, a princípio, dimensão da grandeza da instituição, né? Então, assim, o Ministério Público, embora fosse uma instituição antiga, a nova roupagem da Constituição deu um outro perfil para o Ministério Público, né? Deu um perfil de instituição defensora de direitos humanos, né? E aí, nessa defensoria, nessa dimensão macro do Ministério Público, eu confesso que nos primeiros dias eu fiquei um pouco assustada. E assustada porque é uma cidade do interior extremamente empobrecida, onde os direitos são muito violados, né, principalmente direitos humanos. E a primeira coisa que eu pude perceber era um grande índice de criança fora da escola, né, em trabalho infantil, na BR, né, às margens da BR, porque essa cidade é cortada pela BR-222, que liga a um outro estado, que é o estado do Piauí e a região norte. E lá nessa cidade, eu tive a oportunidade de perceber essa realidade, essa problemática, questão da educação. E aí, depois, vindo aqui a Fortaleza, num seminário, eu pude conhecer a experiência de São Paulo e do Rio Grande do Sul, do direito é aprender, né? E aí eu disse, puxa, vamos desenvolver essa experiência, vamos tentar desenvolver, articular, mobilizar a comunidade de Forquilha. E foi a minha primeira experiência dentro do Ministério Público de articulação de todos os setores da cidade para se engajar numa causa, a causa da educação. E foi muito bom, porque quando eu cheguei, propus para a cidade, reuni assim, as instituições governamentais, comerciais e as
as instituições da comunidade, né, pessoas que eram liderança na comunidade e que eram referência para a comunidade, foi muito bem aceito. E aí nós começamos e foi um período em que toda a cidade se mobilizou, nós dividimos a cidade, o município, por setores, para cuidar, para que todas as crianças fossem matriculadas na escola. E nós fizemos um trabalho de 1 ano, porque foi o período que eu permaneci na cidade, e todas as crianças, eu acredito, eu não tenho um índice, porque foi um trabalho muito espontâneo. Isso foi há 16 anos atrás, né? Então, assim, eu não sabia que existia uma rede de proteção da criança, né? Então, essa ação, ela foi, eu hoje faço uma leitura de que ela foi meio que improvisada, com a vontade de fazer acontecer, e a cidade toda se mobilizou, porque o sistema de justiça na cidade tinha se estruturado há menos de ano. Então, estavam todos eufóricos, porque possuía um juiz, um promotor na cidade, um delegado. E isso foi, eu acredito, motivador para que todos se engajassem, porque o sistema de justiça chegou a participar. Então, eu e a juíza íamos às escolas, conversar com os pais da importância de colocar os seus filhos, né, para frequentar na formação educacional, de como isso iria repercutir na vida desses garotos e dessas garotas. Então, foi uma experiência muito legal. E você disse que você desenvolveu os vários setores. E como é que você fez essa articulação? Na verdade, foi o governo, o segundo setor, né? E qual era a participação, por exemplo, das empresas dentro desse processo? Bom, teve a empresa também. Nós convidamos os secretariados de educação, a política de assistência ainda não existia como tal, né? Porque nós não tínhamos o SUAS, mas convidamos o prefeito, que mandou a primeira-dama, que ficou à frente. Nessas causas sociais, infelizmente, ainda temos a cultura de que é responsabilidade do feminino, né? Mas a Secretaria de Educação, a própria primeira-dama foi a responsável, a CAGES, a COELSE, na época ainda era Telemar, né? Foram essas empresas, empresas comerciais locais, uma empresa de informática, senhores que eram aposentados e que estavam querendo se envolver de alguma forma em algum trabalho voluntário. Todas as escolas, todos os diretores das escolas públicas e privadas, e só. E o delegado e o juiz, né? E assim, nesse primeiro período, a gente não pensou em chamar para participação os jovens, não aconteceu isso. Né? E aí, você ficou 1 ano lá em Forquilha, e aí o que aconteceu? Você veio para cá? Não. Aí, na história do Ministério Público, nós temos uma carreira a seguir. Então, depois disso, eu fui para uma outra cidade, que foi a cidade de Groaíras, mas lá eu permaneci por pouco tempo, porque a sessão na carreira, né, as promoções, elas se dão a partir de inscrições. Surge a vaga e você vai escalonando. De modo que a sua permanência no interior depende desse processo de mudança, diríamos assim, de acessar uma outra comarca de maior porte. Então, quando eu fiquei em Forquilha, depois eu fui para Groaíras e logo em seguida eu fui para uma cidade da Serra Grande, que é Guaraciaba do Norte. E lá eu permaneci 1 ano e meio. Lá não teve ambiência para desenvolver um trabalho no mesmo porte de Forquilha, porque as cidades serranas, ela tem uma outra cultura da cidade do sertão. Então, assim, um ponto característico aqui no estado é que as pessoas que moram do sertão não gostam de ficar em casa, gostam de ficar na calçada, na rua, participando de reunião. Na serra, por conta do frio, né, as pessoas são mais introspectivas, as pessoas ficam em casa, ninguém circula pelas praças, as pessoas não são vistas na praça, no espaço público da cidade, elas são mais caseiras. E daí, essa foi uma limitação. A outra limitação foi uma experiência que aconteceu na cidade, de que uma adolescente havia sido assassinada por um grupo de agentes de proteção
né, que era vinculado ao Poder Judiciário. Aí isso criou uma certa resistência para que a sociedade viesse a participar de um movimento como esse. E também outra situação que eu pude perceber, uma certa desconfiança. Isso nunca existiu aqui, por que agora, né? Então, assim, lá nós também tivemos essa mobilização, porque a região de Serra é marcada pela agricultura, a agricultura familiar e o trabalho infantil, né? Então, eu resolvi que a gente ia começar a se envolver os setores privados, mas só o setor público. Então, foi uma conversa a mobilização se deu a nível de educação, né? O CRED, que é a representação do Estado na região da Ibiapaba, juntamente com o prefeito, a secretária de Educação e as diretoras de escola. Então, nesse sentido, nós pudemos desenvolver também essa outra campanha de que todas as crianças acessassem a escola, que todas as crianças e adolescentes permanecessem na escola. Porque a gente pôde perceber lá em Forquilha que as crianças acessaram e os adolescentes a escola. Mas a partir dos 14, 16 anos, principalmente, os meninos começaram a sair da escola, porque passaram a trabalhar. E também porque Forquilha é tipo um bairro de Sobral, de 15 quilômetros, com um fluxo muito grande e uma fábrica, que era a Grandene. Então, os meninos queriam trabalhar na fábrica, era uma oportunidade. As famílias entendiam a necessidade financeira. Não existiam os programas sociais que hoje temos, né? Então, as famílias, por dificuldade financeira, as famílias do sertão são de famílias mais empobrecidas, daí a necessidade dos adolescentes, né, a família sente a necessidade do trabalho mais cedo. Então, lá na Serra também, né, porque é o trabalho da economia familiar, né, do trabalhar a terra, das hortas. Mas assim, foi possível ser feito, né, a partir da mobilização das escolas, das diretoras com a Secretaria de Educação. E esse trabalho foi realizado também. E isso também trouxe assim, para o ECA uma visibilidade, porque eu visitava as escolas. Toda semana tinha um dia que era dedicado às escolas. Então, assim, e cada dia da semana eu ia numa escola da sede, depois começamos a visitar os distritos, e aí a gente fazia os turnos da manhã, da tarde e da noite, né? E o que foi mais legal lá em Guaraciaba, que foi a primeira oportunidade que a gente teve de trabalhar com rádio. Né? Chegou um radialista vindo de fora e achou legal essa mobilização da educação e perguntou se eu não podia participar uma vez por semana de um programa de rádio para informar dos direitos. Né? Aí seriam direitos mais genéricos, direito da área de família, do consumidor, direito agrário, trabalhista, né? E aí nós topamos a ideia, tivemos um programa que era o Alô Promotora. E como é difícil as comunidades terem acesso, na época não tinha o acesso tão fácil a telefones celulares, nós recebíamos os telefones, mas o mais interessante eram as cartas que nos eram enviadas e nós respondíamos no ar. Então foi assim uma oportunidade muito boa, porque as pessoas podiam estar no sítio, trabalhando, ouvindo o seu rádio e sendo formada nos seus direitos, né? De como poderiam acessar os seus direitos, aonde procurar, como fazer. E nesse período a maior demanda foi com relação a reconhecimento de paternidade e a responsabilização dos pais em relação a contribuir com alimentos para a criação dos filhos. E direitos trabalhistas, né? De modo que, quando eu circulava pela cidade, né, que eu ia no supermercado,
Aí o pessoal diz, ah, não, tá bom da senhora maneirar, o povo tá ficando muito sabido. Aí foi muito legal, muito bom. E você falou que você recebia muitas cartas, né? Sim. Tem alguma que te marcou muito, alguma história que veio numa carta de pedindo esclarecimento que te marcou nesse período? Ah, foram tantas, porque assim, cada história de vida traz a sua magia, os seus desafios, né? Eu digo que cada carta possui muitas emoções, né? Mas assim, o que mais me impactava, né? Porque eu venho de uma cultura onde a família é uma coisa sagrada, né? Onde os pais, não havia necessidade do poder público cobrar a responsabilidade dos pais. Eu vivi a vida toda onde o pai tem o poder dever de orientar o filho, de sustentar o filho, de cuidar do filho, de proteger o filho. Então, quando eu pude perceber que as meninas engravidavam cedo, né? Então, as meninas sem muito projeto de vida acabavam engravidando cedo, quando não muito, eram vítimas de violência sexual, de abuso sexual, que também é uma realidade que eu só pude perceber quando eu já estava saindo da cidade. Porque é uma violência causada no seio da família, e a família, para as pessoas da região serrana, é algo privado, impenetrável. O mundo externo não adentra a família, a não ser convidado. Então, imperava a lei do silêncio, né? E uma das cartas que mais me marcou foi exatamente essa, a menina que havia sido vítima de violência, engravidou e queria que o seu filho possuísse o nome de pai, né? Que o pai era um vizinho, que era amigo da família, e que a família, de uma certa forma, aquela menina que engravida é uma vergonha para a família. Então, assim, tinha toda essa história, e a primeira coisa que acontece é que elas deixam de estudar. Então, deixam de estudar, não estão preparadas para criar uma outra pessoa, para se entender como pessoa, como mulher, para entender as mudanças que o seu corpo está passando. Então, assim, isso é algo que me marcou muito. Eu ia perguntar a respeito da sua família, dessa jornada toda que você foi. Como é que a sua família viu isso? Se foi casada? Tá. É verdade. Acompanhando? Isso. Quando eu saí da prefeitura de Fortaleza, da procuradoria do município, eu diria que eu tinha uma vida muito confortável. Eu trabalhava só 4 horas, né? Tinha todo o restante do dia só para mim. Nesse período eu já estava casada, né? Mas não tinha filhos. Eu já tinha 5 anos de casamento. E quando eu fiz o concurso do Ministério Público, foi porque eu estava me sentindo muito apática, né? Então, assim, eu quero que algo seja diferente na minha vida. E quando eu soube do resultado, que eu ia ser chamada, né? E me deu um grande frio na barriga, porque eu ia deixar toda uma estrutura toda padronizada, né? A estrutura de família, de casa, de marido. E daí o meu marido não podia ir comigo, porque ele tinha a vida dele aqui, né? E o meu grande conflito foi que a minha mãe, que é uma mulher conservadora, no sentido que a família dela sempre foi ela, os filhos e o marido. Então, na cabeça dela era inconcebível uma mulher sair de casa atrás de um sonho, de um trabalho, e deixar o marido, né? Ela dizia assim: minha filha, você quer o quê? Você ainda não está satisfeita? Você não já é uma promotora, você não é uma advogada do município de Fortaleza, você não ganha bem, o que é que você ainda quer ir para outra cidade? Seu marido vai ficar aqui. E aí ela dizia assim, na época eu fiquei assim: mamãe, não é bem assim, olha, você está querendo ser uma mulher descasada. Você está querendo ser uma mulher descasada, onde já se viu deixar o marido e trabalhar a 210 quilômetros, né, de distância. Eu disse: não, mamãe, mas a gente vai se encontrar no final de semana. Mas assim, essa foi um desafio, né? Mas assim, eu hoje faço uma leitura, eu fiquei 8 anos no interior, né?
com 2 residências, uma aqui, né, visitando o marido, ele me visitando no interior. Foi um novo modelo, né, de casamento, eu diria, mas foi um modelo em que nós dois tivemos a oportunidade de crescermos enquanto pessoa, porque nós respeitamos o sonho de cada um, né? Então, assim, eu vi para o Ministério Público desenvolver tudo isso e depois eu posso até dizer que nos primeiros dias o Ministério Público me impactou muito, como falei anteriormente. E eu até cheguei a pensar que não era bem o que eu queria, mas depois, quando eu comecei a me envolver com a comunidade, com a articulação, com ver o direito acontecer, né? Aí eu fui me apaixonando. Hoje eu tenho esse caso de amor longo com o Ministério Público. Eu digo que é um dos maiores amores da minha vida, né? É o Ministério Público. E Antônio, me fala uma coisa, como é que se deu o seu envolvimento com esse projeto do Infância Ideal, que a consultora Camargo Corrêa, o Instituto Camargo Corrêa, desenvolveram na região lá da Barra do Ceará? Bom, daí eu vim aqui para Fortaleza, né? Fiquei mais ao todo 8 anos no interior, e aí a minha experiência com infância e adolescência, propriamente dita, nos termos do ECA, ela veio acontecer quando eu fui para uma cidade de porte maior, que era Itapipoca, de 80 mil habitantes. E lá a gente já tinha essa metodologia de articulação da sociedade, e lá tinham mais atores do sistema de garantia de direito, ou seja, haviam ONGs estruturadas, havia o poder público mais estruturado, e aí lá nós começamos a exercitar o trabalho em rede. Ou seja, nós tínhamos uma reunião uma vez por mês para que cada instituição, cada pasta pudesse dizer o que estava acontecendo, né, em benefício da criança e adolescente. E aí eu acho interessante frisar, porque lá a gente pôde perceber que um índice imenso de crianças sem a paternidade reconhecida. Então, nós éramos 3 promotoras e fizemos um projeto de que cada vez que uma família fosse registrar um filho no cartório e não tivesse o nome do pai, ele encaminhasse o procedimento oficioso para o Ministério Público, chamar o suposto pai, conversarmos, e eu diria que em 80% nós não entrávamos com ação judicial. Era resolvido na conversa, né? E também nesse período a gente viu um índice alto de subnotificação de registros. Então foi acionado a Secretaria do Estado para que ela pudesse desenvolver esse trabalho e a maternidade local pudesse registrar o filho na maternidade. A criança já saísse cidadão com o seu registro. Foi uma experiência muito boa. Então, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu ainda fiquei um período numa promotoria de cunho comunitário, que alcança o Grande Pirambu e a Barra do Ceará, e lá nós desenvolvemos um projeto de atendimento ao público. Ou seja, todas as demandas da comunidade poderiam ser ou solucionadas no âmbito do Ministério Público a partir da conciliação, ou então encaminhar para os órgãos de direito, se não fosse aquele espaço, o espaço de solução de conflitos. E aí eu conheci a realidade da Barra, uma realidade de fragilidade em relação às crianças e adolescentes, em relação à violência sexual. É uma área da cidade extremamente empobrecida, de menor índice de desenvolvimento humano na cidade. E depois disso, né, fiquei uma temporada lá e recebi o convite para vir para a infância, para trabalhar no Centro de Apoio Operacional, que eu estou há 2 anos e meio. E quando já no Centro de Apoio e também na infância, né, como promotora da infância, eu recebi o convite, as lideranças já me conheciam, foi o período que a Camargo Corrêa chegou para fazer a reurbanização da região oeste da cidade. Eu cheguei a participar de algumas reuniões de mobilização, porque antes houve uma disputa, como seria, a comunidade queria participar desse processo, queria ser ouvida, de dizer o que é que queria para aquela área da cidade.
Em alguns momentos eu estive, outros não. E daí, quando a construtora chegou para executar a obra, que havia sido definida pela gestão à época, eu fui convidada para participar de um dos momentos já do programa Infância Ideal, né? E eles já estavam na segunda etapa do projeto da Infância Ideal, né? Nesse período eles já estavam trabalhando o fluxo operacional, né? E daí foi quando eu conheci o consultor da BMP, o Raul Araújo, e comecei a participar das reuniões. E nesse projeto, eles tinham como objetivo, a partir de vivência, né, de discussões de casos, identificar o que era o sistema de garantia de direito e qual a atribuição de cada um dentro desse sistema. Então, assim, qual o papel do Ministério Público, da delegacia, né, frente à violação de direitos de criança e adolescente? Qual o papel do Conselho Tutelar? Qual o papel das políticas públicas, principalmente em relação à educação, à saúde, o esporte, o lazer, né, as políticas de juventude, da iniciação ao trabalho, né, do enfrentamento ao trabalho infantil, à violência sexual. Então, foi um período que todos nós que nos conhecíamos assim de vista, passamos a nos conhecermos enquanto atores e nos identificarmos enquanto rede. Então, acho que esse foi assim o ponto mais importante desse período, foi sabermos que nós temos um papel e que esse papel não é completo, né? Ele é incompleto, ou seja, a minha ação sozinha não resolve tudo. Ela precisa do outro para se completar. E nesse sentido, nós podemos perceber isso de fato, né? De fato, podemos perceber porque nós analisávamos o caso e aí víamos que aquela criança, ela precisava ter acesso à educação, ela precisava ter acesso à saúde, ela precisava ter acesso ao acompanhamento psicossocial e ela precisava que essa família fosse olhada e protegida. E quem pode aplicar essas medidas são o Conselho Tutelar. Então, perceber a grandeza de cada instituição nesse processo. E foi umas reuniões constantes, a cada mês nós sentávamos, enfim. No final, nós fizemos um seminário onde cada instituição ia dizer o que fazia e por que fazia, e com quem contava. E me diz uma coisa, e qual foi a proposição de vocês nesse projeto? Qual foi a contribuição que vocês trouxeram? Qual foram as ideias? E como é que é a ação de vocês nesse projeto? O que a gente pôde perceber foi que as pessoas, na verdade, tinham noções dos seus direitos, mas como efetivar esses direitos, eles não conheciam. Qual é o caminho, qual é o fluxo? Por isso que foi um projeto de fluxo, né? Como saber o caminho para chegar no órgão certo para fazer o meu direito acontecer. Essa foi a proposição. Ao final dessa etapa, nós pudemos ver que havia uma necessidade de dar um passo mais à frente. E esse passo mais à frente foi exatamente formar as pessoas que estavam nesse primeiro momento, mas de forma mais ampla. Ou seja, eu participei de todo o ano da operacionalização dos fluxos. Por quê? Porque a gente tinha como, na vivência de promotora de justiça, dizer dos caminhos. No segundo momento seguinte, no momento seguinte, ele já foi mais direcionado para a formação de direitos, certo? Do ECA, com professores, alunos, pais, servidores do Ministério Público, né, servidores das secretarias, né, de saúde, de educação, da assistência, da secretaria, de representantes da moradia, né? Porque nós sabemos que hoje, se nossas crianças estão indo para a rua, passa pela política habitacional, né? E
E esse segundo momento, que foi com a parceria do Instituto Alana, foi exatamente na formação desses parceiros, que depois iriam replicar isso no seu dia a dia, dentro da escola. A professora saiba que quando acontece violência, ela não está só, né? Ela tem com quem contar. Quem é a rede protetora, com quem eu posso contar no Conselho Tutelar, o que é que o Conselho Tutelar vai fazer. Então, assim, como fazer essa abordagem com a família, quem encaminhar, né? Porque a escola também é limitada na sua atuação. Os professores não foram formados para lidar com os problemas da sociedade migrando para dentro da escola, né? Então, assim, se hoje a escola passa por todas essas dificuldades de violência, né, de adversidade no relacionamento, aluno-aluno, aluno-professor, aluno-servidor, pais e a comunidade escolar, porque ela ainda não percebeu que esse menino que está na escola, ele está na comunidade, ele não pode abstrair ao entrar na escola toda a sua vivência de comunidade, de família. Então, assim, a escola perceber essa dinâmica foi esse período que ela teve a oportunidade de vivenciar esse curso de formação com o Instituto Alana, né? Bom, e depois disso, nós vimos que nós precisaríamos também ter algo concreto, prático. Terminou aqui, e agora? E aí foi quando surgiu o protagonismo juvenil, né? O projeto Promotores Juvenis, Promotores Legais Juvenis, que aí ele vai ter 2 focos. Um foco é o protagonismo juvenil de adolescentes e jovens, ou seja, essa causa é de todos, né? O Estatuto diz, a causa é de todos. Mas nós precisamos envolver quem está vivenciando a sua adolescência, a sua juventude, quem saiu da adolescência e está na juventude, como inserir nessa dinâmica. E aí pensamos nesse projeto de formação de adolescentes em direitos humanos de crianças e adolescentes, com uma metodologia que fosse motivadora. Porque falar de direitos parece até um pouco enfadonho, né? Então, assim, você tem direito a isso, você tem direito àquilo, mas eu não vejo isso vivenciado no meu dia a dia, né? Isso acontece com pouca frequência. Então, foi quando entrou a parceria da Mudança de Cena, que tem uma metodologia diferenciada para trabalhar com adolescentes e jovens, e nós firmamos uma parceria, né? A Camargo entra com os recursos financeiros, né? É um trabalho a 3. E aqui o Ministério Público ficou com a atribuição, com a responsabilidade, juntamente com a escola que nós temos, a Escola Superior do Ministério Público, a instituição Ministério Público, Infância e Escola, em organizarmos a questão da inscrição, da mobilização, da divulgação, a divulgação para o público juvenil e a divulgação para o público externo, né? Para dizer que temos formas diferentes de trabalhar com crianças e adolescentes, e muito interessante porque chamou muita atenção da mídia, né? Não só da mídia local, mas da mídia do Brasil. Tive a oportunidade de falar com Brasília, rádios que são escutadas, ouvidas na região norte, né? E o público é não só da região do Grande Pirambu, né, da Barra do Ceará, mas de jovens e adolescentes a partir de 12 anos e até 21 anos, de toda a cidade. E foi uma mobilização muito boa. Nós tivemos, a mídia nos deu um amplo apoio, né? Foi divulgado na televisão, no rádio. E só para você ter uma ideia, por conta da divulgação no rádio, nós fomos convidados para termos um programa de rádio numa rádio local. Direcionado para criança e adolescente, já com essa proposta também do protagonismo juvenil, que a apresentação do programa seja feita por adolescentes, né? E aí o diretor da rádio aceitou e nós estamos em fase de construção, já como consequência desse programa dos promotores legais juvenis.
E a outra área, né, assim, o outro público dos promotores juvenis é o sistema de justiça e a rede socioassistencial. De que modo? Nós percebemos, o sistema de justiça foi convidado como todo para estar no projeto dos fluxos, mas só o Ministério Público permaneceu, né? Então, assim, foi um convite que não teve feedback. Então, nós pensamos o seguinte, não vamos esquecer deles, vamos chamá-lo de uma outra forma. Vamos convidá-los agora para um curso de formação. Só que esse curso, um curso de especialização multidisciplinar em criança e adolescente. Por que esse multidisciplinar? Porque nós não gostaríamos de ter só um foco jurídico, mas um foco na área social, na área da psicologia, da saúde. E aí o curso é destinado, nós fizemos uma divisão de vagas para juízes, promotores, defensores, delegados, que é o sistema de justiça, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares e conselheiros de direitos. Porque é importante para que essa multidisciplinariedade aconteça na área da infância, que nos conheçamos, né? Enquanto atores sociais, enquanto sujeito desse SGD, mas também conheçamos a história de vida e de trabalho de cada um desses atores. Então, essa é uma experiência nova aqui na cidade. Nós não temos ainda, é o primeiro curso que vai ser oferecido com essa metodologia, e por ser tão diferenciado, ele está sendo mais demorado para se efetivar, né? Então, assim, ainda estamos numa fase de construção, de fechar os últimos detalhes para poder darmos início, mas é algo que está bem adiantado. E essa participação da Camargo é nessas duas pontas ou só com os jovens também? Não, nas duas pontas. Tá. Qual é a participação? Um curso de pós-graduação, ele é um curso caro, né? Caro no sentido do salário da nossa rede socioassistencial. Então, como a gente tem a proposição de que haja multidisciplinariedade, as equipes técnicas venham passar, as equipes técnicas que hoje estão tanto na rede privada, né, e que é conveniada com o Estado ou com o município, ou como servidores do município e do Estado, tem um salário muito baixo, que não passa de R$2.000, o que inviabiliza pagar uma prestação de R$350 no curso de especialização, né? Então, a Camargo Corrêa, o Instituto, entra exatamente nessa dinâmica de pagar as vagas da rede socioassistencial. Então, a rede socioassistencial e os conselheiros de direitos e tutelares, já com formação em nível superior, que queiram fazer essa pós, eles vão ter a gratuidade, né? A partir de um termo de compromisso de ficar até o final, né? E dessa devolução do compromisso de trabalhar em rede, né? Esse é o grande plus. Antônia, para a gente já ir finalizando, porque a gente já está no seu horário, eu só queria entender uma coisa. Você já consegue olhar para a comunidade, né, lá em Barra do Ceará? Qual foi o impacto que já teve essa ação de vocês lá? Bom, que é muito nova, tem uns 15 dias. O que mais, assim, o impacto é o programa de rádio, que foi a partir de divulgar, a rádio se interessou porque percebe que não tem uma programação direcionada para esse público, o público jovem que fale de direito dos jovens, né? E como efetivar esses direitos. Então, isso já é algo bom e que já deu um resultado concreto. Nós agora já estamos formatando o conteúdo da apresentação semanal desse programa. A outra coisa o que mais me surpreendeu foi a mobilidade da comunidade de mães. Um grupo de mães organizou um projeto e fez uma comissão. Foi há 15 dias atrás conversar comigo no centro de apoio porque queria uma alternativa para o segundo tempo na escola. Ou seja, os meninos da Barra ficam o primeiro período na escola e o segundo tempo eles estão fora da escola.
E qual é o medo dessas mães? É que o menino que fica no segundo tempo ocioso, ele fica na calçada, ele fica andando de bicicleta, e o receio de que eles sejam cooptados pelo mundo do crime. Ah, tu tá sem fazer nada? Vai deixar essa encomenda em tal canto. E aí os meninos serem cooptados, né, pelo mundo do tráfico, que é uma realidade nas nossas comunidades. Então, elas fizeram um projeto tão singelo, mas tão lindo, de que elas queriam algo para o segundo tempo. E eu disse assim, o que é esse algo? Nós queremos esporte, nós queremos algo que os nossos filhos possam trabalhar com o corpo. E aí, o MMA, eles falaram, né? Aí eu disse, tudo bem, então vamos fazer uma interlocução com a Secretaria de Esporte e de Juventude, e essa reunião já está, eu pedi para eles voltarem, organizarem o projeto. Nós temos uma equipe técnica lá no Centro de Apoio, a equipe técnica deu um suporte, orientou, e esse mesmo grupo voltou para a comunidade, reorganizou, devolveu para a gente, e nós temos agendado agora para segunda-feira um momento na Secretaria de Esporte, com o secretário de Esporte e secretário de Juventude, como vamos desenvolver esse projeto. Aí ontem eu estive com uma outra instituição que quer vir participar, porque eles trabalham com a linha da capoeira, né? E aí, aonde fazer isso? Aí eles disseram, não, nós temos o Vila do Mar. Nós temos o Vila do Mar e nós vamos utilizar o espaço do Vila do Mar. Então, assim, as mães já têm o local, elas queriam... Aí, assim, como foi que chegou ao Ministério Público? Não, porque como eu vou sempre à comunidade, as pessoas já têm um referencial do Ministério Público na minha pessoa. E daí, eu acho que essas foram as duas ações de maior impacto até agora, né? Por conta disso. E também, outra coisa que eu estava esquecendo, eles fizeram um filme da história da Barra, né, para apresentar agora no dia 18 de maio. E foi um filme super bacana, bem amador, mas que conta a história de como começou essa articulação com o Instituto, como foi que foi mobilizada a comunidade para receber o projeto dos promotores juvenis, como é que eles se articulam com a política, né, do enfrentamento à violência sexual, que aqui é a Rede Aquarela que faz. Então, assim, e como insere todos esses atores da rede de proteção. Doutora, você me disse que a ideia de se trabalhar com... por que se criar um projeto para se trabalhar com promotores juvenis, né? Por que você achou interessante envolver a juventude como esse promotor? Bom, porque me inquieta muito a letargia legal. Ou seja, nós temos marcos legais maravilhosos. Nós temos os marcos internacionais, a própria Constituição Federal, o ECA, que são legislações belíssimas, né? Que nós já temos o direito formal posto, mas ele está distante da vida das nossas crianças, da maioria das crianças e dos adolescentes. E nós vamos fazer 23 anos de estatuto. E eu percebo e sinto que ainda é muito pouco que se tem hoje, né? Nós ainda temos uma realidade de violência. Né? Então, assim, quando a gente assiste A Vida é Bela, aquele filme, nós assistimos um filme que se passa em plena Segunda Guerra Mundial. Mas aquela criança é extremamente feliz. Por quê? Porque alguém o protege da violência externa. E eu não sinto isso muito acontecer. O mundo adulto, por mais imbuído que ele esteja de proteger nossas crianças, ele ainda tem muitas limitações. E daí, participando da Conferência Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente o ano passado em Brasília, eu escolhi ficar no protagonismo juvenil. E eu percebi o quanto os jovens e os adolescentes anseiam por participar. Acredite, nesse grupo tinha uma adolescente autista, que em vários momentos ela se posicionou para dizer o que ela queria. Então, um adolescente com necessidades especiais sente a necessidade de participar, de querer dizer o que é que ele acha que é bom para a sua vida, para a vida dos seus pares.
Imagine um adolescente que não tem essas limitações, um adolescente que está em ebulição no seu desenvolvimento. Então, eu acho que é uma das etapas da vida que pode ter, se inserir nessa dinâmica de já conhecer dos seus direitos para militar no sentido de fazer acontecer, porque nós vamos estar tendo adultos já com uma situação, não eu diria uma situação, mas com valores definidos, né? Eu quero isso para a minha vida, e isso acontece nesse processo da adolescência. Quando eu chego no mundo adulto, eu já sei o que eu quero e por que eu quero, né? E se nós não trouxermos o adolescente para essa realidade, ele vai se encantar com os apelos da mídia, com o apelo do consumo, um consumo que não é sustentável, que destrói o planeta, que prejudica todos nós, né? E quando o adolescente entra nessa seara, nessa dinâmica, ele vai ter uma compreensão de mundo elastecida, macro. Ele não vai ver só as suas necessidades enquanto pessoa, ele vai ver a sua necessidade, vai compreender por que precisa e necessita daquilo, mas ele vai ver o outro. E esse é o diferencial. Trabalhar com adolescentes e com jovens tem esse ponto especial. A outra coisa é que adolescentes e jovens, ele é extremamente questionador. E quando ele questiona as estruturas formais, e aí eu trago isso para a minha estrutura de poder, né? Porque é um órgão que tem uma atribuição com repercussão na vida da sociedade como um todo, ele nos renova. Trabalhar com adolescentes e jovens é se renovar, trazer os adolescentes para dentro das instituições, para o sistema de justiça, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, é trazer o novo, é trazer o ECA com o ar de eu diria assim, como se fosse uma flor, né? Que tem seus espinhos, mas que embeleza, que dá que instiga nós que estamos, nos acomodamos, já nessa fase de maturidade, ter um olhar para a criança e adolescente, pegando um pouco da experiência de vida deles, do início, né? Da motivação maior. Todo jovem é destemido, é ousado, e nós adultos temos uma tendência a nos acomodar. Então, quando eles estão pertinho de nós, nos motiva, nos alegra, nos desafia também, porque eles nos desafiam muito, né? Bom, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Dentro desse seu trabalho, dentro desse processo de maturação, você disse, né, da maturidade, qual é o seu sonho hoje, Antônia? Ah, tá. Eu diria assim, como sonho de juventude, eu estou em processo de realização, de construção, porque assim, na minha juventude eu participei de pastoral de juventude, né? Que a gente dizia que queria uma sociedade justa, livre e solidária. E eu não compreendia à época como buscar isso, né? Ficava muito mais no plano do ideal. E eu percebo que essa sociedade justa, solidária e que todos têm a oportunidade se constrói com todos. Então, está nesse momento da minha vida, né? Em que eu sou mãe de criança ainda, né? Me renova, um filho renova a gente, estando ao lado dos adolescentes que estão me questionando, que estão também no processo de formação junto comigo, né? Me ensinando. Eu posso perceber que essa sociedade que a gente sonha é uma construção conjunta, né? E que é um sonho que se sonha junto, como diz o poeta, né? Todos nós temos que nos dar as mãos e percebermos da nossa incompletude, a nossa necessidade de estarmos ao lado. E o que mais me encanta na justiça é a metodologia horizontalizada de se trabalhar. Eu não me vejo mais trabalhando nessa situação de verticalidade, de um poder que impõe, mas de um poder que conquista, de um poder que
faz o outro compreender da necessidade de que ele existe para que possa acontecer algo muito maior, que é a garantia de direitos de criança e adolescente. Eu queria te agradecer em nome do Instituto Camargo Correia, da construtora Camargo Correia e do Museu da Pessoa, sua participação no projeto. Obrigada, Antônia. Muito obrigada a vocês todos. Os meninos estão aí, então? Eu acho assim, uma coisa que podia fazer.